Olá, que bom que você continua aqui com a gente agora no YouTube, continuando essa conversa maravilhosa aqui com a Alexandra. E vamos continuar nossa conversa aqui, Alexandra, falando agora um pouquinho de algumas outras questões. E uma coisa que é muito comum, né, na hora de guardar os alimentos, quais são os cuidados que a gente precisa ter? É só ir lá colocar na geladeira? Tem algum de alimento que é diferente do outro? Olha, primeiro a gente precisa classificar esses alimentos, né? Quando nós falamos de hortifruti, que são os vegetais, as frutas, aqueles que são possíveis fazer uma higienização, primeira coisa é lavar esses alimentos. Mas antes eu vou dar uma dica muito importante para vocês, que muitos acabam não fazendo. Quando você for comprar uma alface, uma hortaliça ali, você geralmente o pacotinho vem só aqui, né, embaixo, e em cima ele fica todo à mostra. Pegue um outro saquinho e coloque no sentido contrário, porque você coloca aquele alface, aquele agrião, aquele almeirão em contato com o carrinho do mercado, que depois vai passar ali na esteira e você vai contaminando. Então a sugestão é sempre envolver ali para que você tenha um alimento mais seguro. Chegando em casa, você deveria fazer a higienização desses alimentos, coisa que não é todo mundo que faz. Como fazemos essa higienização? Geralmente, lave bem as frutas, bem as verduras, coloque ali 2 colheres de hipoclorito, deixe uns 5 minutos, faça uma nova lavagem, seque, aí sim você vai colocar na geladeira. Pensando nos vegetais, sempre na base de baixo, na gaveta. Os outros alimentos, dependendo como cebola, alho, batata, as pessoas fazem errado, elas colocam na geladeira, não precisa guardar na geladeira. Você pode armazenar dentro de um ambiente um pouco mais escuro para que ele não brote tão rápido, tá? Quando nós falamos em alimentos refrigerados, como carnes, iogurte, sempre na parte de cima, mas se preocupando muito com o risco de contaminação cruzada, que é sempre deixar qualquer carne crua muito bem embalada, porque ali, uma vez que ela está crua, ela é cheia de bactérias e isso pode passar para outros alimentos que não vão ser cozidos, que podem causar aí um risco de contaminação, né? Ovos, muito cuidado também. Antigamente as geladeiras vinham com o dispenser na porta, hoje já não mais. Os ovos precisam ser armazenados dentro da geladeira e não podem ser lavados para armazenar. A lavagem dos ovos tem que ser antes da cocção deles. Olha só, quanta coisa legal aí, né? E a respeito do adoçante? A gente ouve falar que adoçante é bom, mas que outras pessoas falam que adoçante pode fazer câncer, ter outras alterações. Afinal de contas, o que é melhor ou o que é menos ruim? O açúcar ou o adoçante? Depende, né? A dose pode se transformar num veneno, né? Então, quando nós pensamos num paciente que precisa emagrecer muito, que precisa realmente diminuir a ingesta energética, o adoçante, naquele primeiro momento, ele pode ser bom, desde que ele consuma um adoçante mais natural, como um xilitol, um eritritol, um 100% estévia. Porém, lembrando que o consumo em grande quantidade desses adoçantes podem causar desconforto gastrointestinal. Então, depende da sensibilidade. Aí vem a importância, Wilson, dele estar dentro de um acompanhamento com o nutricionista, porque a gente vai avaliar tudo isso em consultório. Mas, para aquelas pessoas que simplesmente querem se manter dentro de um peso saudável e não consomem tanto açúcar, eu particularmente sugiro que ela não substitua o açúcar pelo adoçante. O adoçante, a longo prazo, ele pode ainda causar alguns danos à saúde, né? E mais do que isso, não sei se você sabe, mas o adoçante, ele faz com que as nossas papilas gustativas sintam mais o doce do alimento, fazendo com que a gente tenha mais vontade de consumir alimentos adocicados. E até mesmo, em algumas situações, ele pode alterar o perfil de resistência à insulina. Então, um diabético que consome muito adoçante para que possa controlar a sua glicemia, dependendo da situação, pode acabar descompensando. Está se complicando mais um pouco, né? No seu Instagram você fala também do consumo, da diferença do consumo da manteiga e da margarina. Na tua opinião, qual é o melhor e por quê? Wilson, sempre que nós vamos colocar qualquer coisa para as outras pessoas, principalmente que são leigas,
nós não temos muito que dar a nossa opinião. Nós temos que sempre se embasar naquilo que temos como estudos científicos. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela traz que a margarina é melhor que a manteiga, pensando que a população estava consumindo muito a manteiga, que é uma gordura saturada, e que estava elevando os riscos de doenças cardiovasculares, né, ou cardíacas. Já uma vez que hoje a margarina é feita de gordura insaturada e não tem mais gordura trans no Brasil, eles sugerem que a população consuma a margarina, porque ela vai diminuir o risco dessas doenças cardíacas. Aí, ó, aprendendo também sobre cuidados. Porém, né, se a pessoa consome muito pouquinho, ela consome aquilo que ela goste, né? Mas a maioria ainda é melhor a margarina do que a manteiga. Como você mesmo falou, né, a diferença aí é a dose, né, do remédio e do veneno. Então, tá aí a dica. Bom, como a alimentação influencia naquelas pessoas também que querem ganhar massa muscular? Como que elas podem cuidar a respeito disso? É bem interessante sua pergunta, porque uma das coisas que mais as pessoas chegam em consultório perguntando é: Nutri, como eu faço o meu pré-treino? Porque elas acreditam que o pré-treino é o responsável por todo o resultado que ela vai ter na academia. Não. Para que você possa ter bom condicionamento físico, para desenvolver um treino adequado, você tem que pensar que a sua alimentação ela tem que ser vista 24 horas antes do seu treino. Então, quando nós pensamos em construção muscular, nós temos que pensar carboidratos complexos, então consumir carboidratos bons, não é só batata doce, né? Nós temos uma diversa variedade de carboidratos complexos. Proteínas de alto valor biológico, por isso que quando nós pensamos em desenvolvimento muscular, nós falamos em proteínas de origem animal, porque ela é mais idêntica com a do nosso corpo. É por isso que a pessoa que é vegana, ela tem tanta dificuldade em ganhar e se manter dentro dessa massa magra, porque é uma proteína que não é muito parecida com do nosso corpo, então ela acaba sendo menos disponível. Pensamos também em adequação de gorduras boas e principalmente hidratação e vitaminas e minerais. Então, tendo uma alimentação equilibrada, mas com adequação em proteína, com certeza, e desenvolvendo um treino adequado, um sono e um controle de estresse, a longo prazo ela vai fazer uma manutenção muito maravilhosa de massa magra. Maravilha, é isso que a gente estava falando, né, do contexto de tudo, né? Inclusive era coisa que eu gostaria também que você falasse para a gente em relação justamente ao que você acabou de citar. O emagrecimento, ele sofre influência então também quando aquela pessoa não está dormindo legal. Com certeza, né? É uma coisa que em casa a gente tenta sempre adequar e nem sempre é fácil, porque a rotina faz com que a gente acabe tendo menos tempo para esse repouso, né? Eu sempre digo assim, que a gente tem que olhar um pouquinho para trás e ver o que os nossos antepassados faziam e tentar entender que aquilo ali trazia algum benefício. Então, respeitando principalmente o ciclo circadiano, que é o quê? Conforme vai anoitecendo, nós temos que ir diminuindo a nossa atividade. Como? Até mesmo diminuindo as luzes de casa, para que a gente possa ir fazendo com que o nosso corpo entre um pouco mais de repouso. Evitar ficar assistindo filmes que tenha muita ação, às vezes informações trágicas, né? Maratonar uma série. Alguma coisa assim. Então, vamos tentar buscar e diminuindo esse nosso ritmo, né? Para que a gente possa entrar num sono mais profundo e assim fazer síntese, que vai ser importantíssimo. Não sei se você sabe, mas a síntese de grelina e leptina, que são dois hormônios que controlam a fome e saciedade, ela acontece durante o sono profundo, que é muito pequeno durante o nosso período total de sono. A síntese de GH, que é o responsável pela aceleração metabólica, também acontece. Síntese de proteína também acontece durante esse período de sono. Então, se a pessoa quer emagrecer, ela precisa dormir bem. E dormir bem não é assim, eu vou dormir 2 da manhã e acordar às 10. Não, ela precisa todos os dias ter uma higiene em quantidade e qualidade do seu sono. Isso. E aí,
aquele chazinho de camomila, né, Também ajuda bastante. E a questão de hábito, né, isso também facilita a partir do momento que você tem um horário mais padrão para dormir, acordar, todas essas situações que você mencionou. Alexandra, está muito legal a nossa conversa, mas para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, para todos que estão aqui, uma dica de um prato saudável. Tem muita gente hoje, a gente sabe, na correria do dia a dia, que come fora, que acaba comendo ali num buffet, ou enfim. O que você daria de orientação para essa pessoa? A gente viu agora há pouco a importância de conhecer e de consultar um profissional da área, mas no dia a dia, o que essa pessoa pode fazer também para cuidar da sua alimentação? Primeira coisa, Wilson, ela entender que ela é responsável pelo corpo, pela saúde, pela felicidade e por tudo aquilo que ela quer conquistar. Então, quando você tem a consciência dos seus deveres e dos seus prazeres, você começa a colocar isso mais em prática. Você traz do seu inconsciente para o seu consciente. Você é unicamente responsável pelas suas escolhas. Então, entenda que não é um sacrifício isso, e sim um prazer poder proporcionar a você algo bom ao seu corpo, né? É tão bom a gente ter disposição, é tão bom a gente ter ânimo para fazer as coisas, é tão bom a gente poder colocar uma roupa e se sentir bem, né? E todo mundo pode isso. Para isso, ela tem que fazer escolhas saudáveis. E como organizar esse prato? A minha sugestão é, primeiro, faça aquilo que você pode com aquilo que você tem. Se você gosta de consumir determinados tipos de alimentos, consuma isso. Mas entenda que o equilíbrio é a palavra-chave. Consuma primeiro os vegetais, que vai te dar saciedade. Monte aquele prato bonito, equilibrado. É tão simples você ali ter um pepino, uma cenoura, um repolho. Rala tudo ali rapidinho, faz aquela salada e já se alimenta primeiro da salada e depois consome a carne, depois consome o carboidrato. Entenda que é você que controla a comida e não a comida que te controla. Então a dica é, tenha consciência. Eu tenho uma frase que eu sempre digo para meus pacientes, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então eu deixo essa frase para você, que você possa levar para a sua vida. Tá vendo, pessoal? Que bacana. Olha, a entrevista de hoje foi maravilhosa. Queria te agradecer, Alexandra Agostin. A Alexandra é nutricionista em Campo Mourão e nos deu o privilégio de vir aqui hoje participar do nosso programa. Ela que também atende online, então deixe depois de novo a sua rede social para que o pessoal te encontre. E gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presentes com a gente. Por favor. Eu que agradeço. A minha rede social é Nutri Alexandra D'Agostin. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo da nutrição, mas um mundo sem sacrifício, vai lá, Nutri Alexandra D'Agostin. Muito obrigado mais uma vez e não se esqueça que a próxima semana tem mais. Eu aguardo você. Até lá.